O que ganha a sua atenção ganha força. Você já parou pra pensar? Em que é que você tem focado a sua atenção no teu dia a dia? Tipo, o que você tem iluminado? Sabe? O que é que você tem colocado todo o foco da tua vida, principalmente na relação com os teus filhos? O que ganha atenção ganha força. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Tem um tempo que eu tenho mudado um pouco a minha relação com meu filho. Eu acho que a gente vive em ciclos, sabe? Tem fase que tá mais fácil educar de maneira não violenta e tem fase que exige muito da gente. Normalmente quando a gente tá passando por algum problema, tá com dificuldades no trabalho, enfim, tá com a vida muito cheia, fica difícil a gente focar na criança, na relação com a criança. A gente quer tempo e parece que a criança demanda demais. O que estava acontecendo comigo recentemente é que eu estava numa dessas fases. Muita coisa para fazer, a cabeça muito cheia, inclusive de muitos problemas para resolver. E um filho demandando muito, estava sendo algo muito difícil para mim. E aí o que acontece? É interessante como a criança, ela percebe o teu distanciamento dela. Crianças, elas são nossos filhos, eles são especialistas em nós. Especialistas. Desde muito bebezinhos, eles observam a nossa feição, a nossa forma de falar, os nossos gestos. Eles conhecem nossa intenção, digamos assim, muito fortemente, porque eles observam isso desde muito novinhos. Eles precisam observar isso para que eles conseguissem sobreviver dentro da família, né? Eles precisavam observar isso para entender como o mundo funciona. Eles observavam o mundo através dos nossos olhos. E diante dessa situação que eu estava passando, o meu filho mais velho, o Miguel, ele estava mudando muito comigo, ele estava exigindo mais de mim, ele estava brigando mais. E aí, na minha cabeça, eu contava a história de que ele estava numa fase muito difícil. Não é possível que o menino tá insuportável desse jeito. E óbvio, eu não falo isso com ele, mas eu pensava isso. E para mim é muito importante o que eu prego e o que eu vivo estar alinhado. Eu não gosto dessa ideia de ler uma história, ler um conceito qualquer, um estudo qualquer, e chegar aqui e gravar um vídeo sem estar aplicando, sem estar realmente testando isso, sabe? Pra mim, vida e teoria tem que estar alinhado. Óbvio que nem sempre a gente consegue aplicar tudo que a gente fala, mas tem que estar, na maior parte do tempo, ali, juntinho, as coisas devem andar juntas. Então, era algo que estava me frustrando muito. Eu passar vários dias estressada e tendo que usar muitas ferramentas e tendo que ler demais. E eu falei, gente, por que esse menino tá exigindo tanto de mim? Até o dia que eu parei pra pensar que eu não estava afim de educar, sabe? Aquelas fases que você não quer ser mãe. Você tá com tanta coisa na cabeça que você só queria paz, você só queria chegar em casa e ficar em silêncio. E aí eu percebi que essa minha falta de vontade de educar, de estar presente, de dar atenção, me fazia focar somente nos defeitos de Miguel. Sabe? Me fazia focar somente nos comportamentos dele que eram inadequados. E o que é que acontece? Que você dá atenção, ganha força. E eu focava nesses comportamentos inadequados, eu falava nesses comportamentos inadequados, e esses comportamentos inadequados cresciam. Cada vez que ele se comportava de uma forma inadequada, eu tinha que parar o que eu estava fazendo, eu tinha que parar de estar escrevendo um livro novo, eu tinha que parar o que eu estivesse fazendo para ir lá e dar um jeito de resolver aquilo, lá conversar e lá negociar. E aí ele ganhava atenção, eu não estava dando atenção positiva, eu só estava dando esse tipo de atenção. Ele aprontava, eu parava tudo para ir lá ver. E aí eu percebi, nossa, eu estou dando força apenas aos defeitos. Que para mim não existe defeito e qualidade, são todas as nossas características, por isso as aspas. Mas enfim, eu estava dando atenção somente ao que era contra o que eu acredito. E aí eu comecei a pensar, né? Uma noite eu deitei e fiz, nossa, eu vou mudar a minha relação com meu filho. Eu não posso deixar que o meu filho acredite que ele é uma criança que não colabora, que ele é uma criança encrenqueira, que ele é um menino nervoso, que ele é um menino brigão. Porque por mais que eu não fale, não verbalize o rótulo, esse rótulo estava na minha cabeça. Esse rótulo estava berrando muito forte dentro da minha cabeça. Que às vezes a gente não verbaliza o rótulo, mas a gente já vai com o pensamento de que aquela criança vai agir daquele jeito, de que a pessoa vai agir daquele jeito. E aí você já vai ali reagindo às histórias que você conta na sua cabeça, não à realidade. E nós somos contadores de histórias compulsivos. A gente conta história o tempo inteiro, a mente da gente faz isso o tempo inteiro. E julgar, meu povo, julgar é normal.
A gente precisa do julgamento para sobreviver. Você precisa saber, ter guardado na tua cabeça se aquele lugar é seguro ou não para você ir. Se aquele carro ali é seguro ou não para você ligar. Se aquele caminho é seguro ou não para você andar. A gente precisa ter esse julgamento na cabeça. A grande questão é que a gente passou a julgar pessoas, a julgar tudo e a acreditar nesse julgamento. É normal a gente julgar. O problema é que a gente precisa perceber que a realidade e o nosso julgamento são coisas diferentes. O que passa na nossa cabeça é a nossa versão da realidade, a nossa interpretação da realidade. E eu estava interpretando a minha realidade, a minha relação com o meu filho, interpretando o meu filho de uma forma completamente limitada de quem ele é. Porque cada vez que eu só focava nos maus comportamentos dele, eu estava apenas limitando ele a um pedacinho dele mesmo, sabe? E nenhuma característica isolada nos define. Eu falo isso muito para os meus filhos. E eu, inconscientemente, estava definindo ele apenas por uma das características. Poxa, que menino que está se comportando muito mal ultimamente. Esse menino é muito bravo. Esse menino está muito problemático. Na minha cabeça, eu já falei, não verbalizava isso. Mas na hora que ele fazia... E aí eu ia. Então, toda a linguagem corporal era a linguagem de que, puxa vida, você, de novo, agindo assim. E aí eu deitei um dia e eu pensei, meu Deus do céu, eu conheço tantas ferramentas. O que é que está acontecendo que eu tenho que utilizar as ferramentas o dia inteiro? Tem algo de errado. O mau comportamento desse menino está querendo me dizer alguma coisa. Porque todo mau comportamento, ele diz alguma coisa. A criança não se comporta mal porque ela quer tocar o terror na tua vida, porque ela quer ser insuportável. Ela se comporta mal porque ela está tentando dizer algo para você que ela não consegue de outra forma. E aí eu percebi o que eu falei no comecinho no vídeo. Eu não queria brincar, eu não queria conversar, eu não queria dar atenção. E aí ele tentava conseguir essa atenção de uma maneira negativa. E eu estava dando força apenas à forma negativa de ganhar atenção. E no outro dia eu deitei e decidi que no outro dia eu acordaria. Decidida a ter dias mais leves. Que eu faria dos meus dias mais leves, inclusive com ele. E que eu ajudaria ele mesmo a enxergar que ele era muito mais do que uma criança que está brigando por tudo. E aí, cada coisinha pequena que ele fazia de gentil, de bacana, de legal, eu falava, nossa filho, hoje você deu tal coisa para tua irmã, olha só, que ato de gentileza. E aí eu comecei a reforçar isso, sabe? Eu não falava parabéns, eu não falava como você é gentil, nada disso, eu só falava, nossa, você fez isso, você reparou que você fez isso? E eu comecei a pedir a ajuda dele para muita coisa. Para, filho, me ajuda aqui, vamos dobrar esse lençol comigo? E dar muito mais carinho. Sabe, sempre que eu tava sozinha, que eu tava sem fazer nada, ou que a gente tava sentado, eu parava e passava por ele. Sempre que eu passava por ele, dava um beijo, dava um abraço, falava o quanto o sorriso dele era especial pra mim, contava uma história legal de quando ele era pequeno. Eu comecei, gente, não foi coisa que toma 2 horas do meu tempo, não. Ele tava sentado, eu passava por ele, e aí eu falava, filho, que coisa gostosa ter você na minha vida, e dava um beijo, dava um abraço nele. Enfim, eu comecei a reforçar o quanto ele era especial, sabe? Porque a agressividade infantil, ela quer te dizer alguma coisa. Ela não existe por si só. Crianças, elas não são naturalmente agressivas. Tem algo acontecendo. Tem algo que esse mau comportamento do teu filho quer te contar. E aí, se você só dá força, só dá atenção a essa agressividade, a esse comportamento que você julga inadequado, você está dando força a isso. E à medida que eu fui valorizando quanto ele era especial, que eu fui dando segurança emocional pra ele, e que eu fui mostrando pra ele que ele é um menino muito maior do que os momentos em que ele está agressivo, estressado, com raiva. Os momentos em que ele estava agressivo, estressado e com raiva foram diminuindo. E os momentos cheios de atos de gentileza, de carinho e de colaboração foram crescendo. E acho que já tem uns 4 a 5 dias que ele tá outra criança. Ele tá de novo o filho que ele sempre foi pra mim. E aí eu reparei que eu tô de novo uma mãe muito melhor do que a que eu tava sendo antigamente. Que eu tava sendo nos últimos dias. Não que eu tava sendo uma mãe ruim, não que... Sabe, sem julgamentos de que eu fui ruim e culpa, nada disso. Só a responsabilidade de observar que eu tava valorizando nele o que eu não queria ver crescer. É engraçado, porque a gente começa a valorizar as coisas que a gente quer que desapareçam. Mas se você valoriza, você dá força. Então, presta atenção
nas histórias que você tem falado para sua criança a respeito dela. E presta atenção, às vezes você nem rotula, mas presta atenção na forma, no que é que você conta na tua cabeça a respeito do comportamento dessa criança. Porque às vezes você não comunica a história, mas a história tá aqui, você já reage assim. E a gente vai com aqueles caminhos prontos, sabe? De como a pessoa vai agir, já brigando por causa disso. Ontem aconteceu uma coisa engraçada aqui em casa. Às vezes eu deixo a bucha de prato dentro da pia. E meu marido fica muito revoltado comigo, porque ele não gosta, ele gosta da bucha, cestinha, do lado do detergente em cima da pia. E às vezes eu deixo lá dentro. E ontem, eu não tinha deixado dentro da pia. Ontem estava em cima. Mas ele foi com a cabeça tão acostumada, que eu sempre deixo dentro da pia, que ele já foi reclamando. Cadê a bucha? Você deixou lá dentro da pia de novo. E eu falei, amor, onde tá a bucha? Aí ele, tá. Sabe? O comportamento condicionado que a gente cria, essa pessoa sempre age assim. Então, eu já vou reagir com essa pessoa de acordo com o rótulo que eu criei na cabeça. De acordo com a história que sempre se repete e agora vai se repetir de novo. Então, presta atenção. O que você está dando foco? Sabe? Que histórias você tem contado? Você tem reagido à realidade ou às histórias que você conta sobre a realidade? Porque o nosso pensamento, ele não é a realidade, ele é só a interpretação da realidade. E se você acredita que o teu filho é só essa criança grosseira, ele é só essa criança que briga, ele é só essa criança que chora por tudo, ele é só essa criança... Você está limitando um ser tão complexo que é o ser humano a apenas uma característica, ou apenas uma atitude, ou apenas uma fase. Então presta atenção. O que é que você tem alimentado? Você tem alimentado o que você quer ver crescer, ou você tem alimentado no teu filho exatamente o que você queria que desaparecesse? Sabe? O que é que você tem nutrido dentro dessa relação? Porque às vezes a gente quer repelir tanto um comportamento com tanta força que a gente só fala dele. E que a gente só foca nele. E que a gente pensa nele o tempo inteiro e ele fica tão grande, tão grande, tão grande que vai ficando cada vez maior. Então é isso, eu quero que você comece a prestar atenção no que é que você tem alimentado na tua relação com teu filho. O que é que você tem dado força nessa relação. E conscientemente nutre o que você quer ver crescer. Criança precisa de atenção, criança precisa de carinho, criança precisa de cuidado. E se você não der atenção positiva, ela vai requerer essa atenção de uma forma negativa. E aí você vai estabelecer uma linguagem com essa criança na sua relação que você não quer. Tá bom? Preste atenção. Se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, compartilha, a mensagem de amor, de empatia, a gente espalha. Aí dá um like aí, curte o canal, acompanha o canal, que vem muita coisa boa, me ajuda aí a fazer esse canal crescer, essa mensagem chegar a cada vez mais e mais pessoas, tá? Um beijo imenso e até o próximo vídeo.